Flávio Bolsonaro diz que gravação não mostra ilegalidade. O ministro Alexandre de Moraes, sempre, né? Sempre, do Supremo Tribunal Federal, tirou sigilos de áudio que mostra a conversa entre Bolsonaro e Ramagem. E eu quero colocar desde já o vídeo do Flávio Bolsonaro falando a respeito disso. Mais uma vez, a montanha pariu um rato. O áudio mostra só as minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com o objetivo de prejudicar a mim e a minha família. A partir dessas suspeitas, nós tomamos as medidas legais cabíveis. O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não tem jeitinho e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E foi exatamente assim que foi feito. Agora, pergunta se as denúncias sobre a Receita Federal trazidas nas gravações foram apuradas. Que eu saiba, até hoje, nada. Ouça um trecho da gravação na voz do próprio presidente Bolsonaro. No caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor, não. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presidente. Não conheço. Você não conversa os dois sozinho, porque o mundo é muito inteligente. Nem conversa com ele sozinho, então. Nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não. Não, você quer que não cometa o crime. Nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para vamos dar um jeitinho, nada. Não tem essa Ninguém não entrar com influência. Eu preciso, antes de jogar para o Adriles, passar um vídeo do Alexandre Ramagem para vocês acompanharem. A gente precisa colocar o vídeo dele sobre esse vazamento bastante seletivo e no momento bastante peculiar. Vamos lá. Vamos falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. As advogadas que vieram na reunião, vieram e apresentaram possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal, no caso de elaboração de relatórios de inteligência financeira. De toda a reunião, as advogadas devem ter falado 80% da reunião, contando os episódios. O presidente Bolsonaro pouco se manifestou. Quando o presidente se manifestou, sempre informou que não queria favorecimentos, falou para as advogadas que as pessoas eram públicas, poderiam falar com elas, mas por meio delas, o presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho, muito menos tráfico de influência. As advogadas haviam pedido um início de investigação por meio do GSI. Nesses momentos, eu me manifestei contrariamente em todas as oportunidades da reunião. Falei que a inteligência não tem como tratar dados de sigilo bancário, fiscal, não haveria o resultado pretendido. A atuação do Ministério do GSI nesse sentido seria prejudicial, inclusive, para o general Heleno, que não seria a via correta e não teria resultado. Ou seja, informando que o que deveria ser feito era cientificar a própria Receita para abertura de procedimento interno administrativo na forma legal para qualquer desvio de conduta que possa estar acontecendo. Os advogados ainda informaram que já estava judicializada a questão. Então, nós informamos que entrasse com a questão, com os dados, com as informações dos juízes competentes, inclusive no STF. Adriles, eu gostei porque fica muito clara a postura do Ramagem e você percebe que você pode colocar o áudio para tocar várias vezes. O nível republicano da discussão é algo que não dá para você
por mais que eu me coloque no lugar de um petista raivoso, sanguinário, louco para pegar o Bolsonaro, a única coisa que eles vão falar, e eu ouvi hoje no ICL a manhã inteira, que é uma tragédia aquele canal, era, tá vendo? Eles queriam fazer alguma coisa, eles não conseguem falar taxativamente que existe algo de errado na gravação. Eles só ficam gerando suspeita sobre uma conversa que teve um caráter completamente republicano, de começo ao fim. Não, veja bem, o surreal da mídia brasileira se transportou para o judiciário brasileiro em mancomunação com o governo brasileiro. O que tem nessa gravação? Exatamente a gravação de um homem republicano que diz: não vai haver jeitinho, não vai haver maracutaia. A gente, eventualmente, vai investigar suspeitas de agentes federais, de agentes da Receita Federal, que estão muito capciosos, que a gente acha que está capcioso. Investigação sem maracutaia, sem jeitinho. Outra coisa, o Witzel está querendo chantagear a gente para colocar alguém dele lá no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro nega. Ou seja, você tem, olha o nível do absurdo, uma gravação exposta por um juiz para tentativa de incriminação de um ex-presidente que todo mundo sabe que é perseguido por esse juiz e por essa Suprema Corte, e essa gravação não revela rigorosamente nada, como outras gravações não revelaram rigorosamente nada sobre o Bolsonaro. Aquela gravação que seria o pressuposto de um golpe do ano passado, o Bolsonaro fala: eu não quero ninguém com arma na rua, não quero cercear a liberdade de ninguém, não quero cercear a democracia, não quero fazer golpe, eu quero que as coisas sejam feitas de maneira legítima e clara, para dar exatamente para que a população perceba que a justiça eleitoral está sendo parcial. Eu também disse que a justiça eleitoral foi parcial e fui censurado. No dia seguinte, eu também disse que houve censura no Brasil e fui censurado. A gente é pego, Marco Antônio, o Bolsonaro, principalmente, com a boca da botija, fazendo justiça, fazendo loas à democracia, fazendo críticas a pessoas dentro das instituições que estão conspurcando as instituições. A gente é gravado, ou a gente escreve, fazendo algo em prol da democracia. Bolsonaro também, numa reunião exposta também pelo Supremo Tribunal Federal, cerca de 2 anos atrás, dizia: como é fácil fazer uma ditadura no Brasil, se referindo, infelizmente, mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal, censurando, perseguindo, promovendo inquérito absolutamente ilegal com tipificações criminais que não existem, no meio da pandemia, proibindo pessoas de saírem de casa para trabalhar, para respirar, prendendo senhoras de biquíni no meio da praia por estarem respirando ar puro. Era nesse contexto. Foi como é fácil fazer uma ditadura no Brasil. Entendeu? Aí deturpam, manipulam, invertem, subvertem as falas do cara. Por quê? Porque eles sabem que eles contam com um aparato de comunicação completamente absurdo, como a Rede Globo, que chegou a negar, inclusive, a facada do Bolsonaro e agora negou o atentado de assassinato contra Donald Trump. O presidente escorregou ali no palco, ali teve uns estampidos, uma festa de São João que parecia tiro. Ou seja, é o nível da absurdidade que a gente chegou, que, mais uma vez, promove um caçamento satânico entre o judiciário, que tenta, com fake news, com mentiras, deturpações da realidade, incriminar não só um ex-presidente, mas todo o espectro da direita conservadora, cristã liberal do Brasil, prendendo senhora de 70 anos com câncer, com diabetes, prendendo humorista, pastor evangélico por crime de opinião. E você tem a Rede Globo, exatamente manipulando as informações, pegando um homem que diz que não vai fazer falcatrua, que não vai indicar parente de governador do Rio de Janeiro, que vai fazer uma investigação legítima e absolutamente justa sobre agentes que ele considera que são eventualmente suspeitos, assim como é suspeita, infelizmente, a Polícia Federal de estar prendendo pessoas inocentes. Assim como é suspeita a Polícia Federal de fazer um inquérito completamente estapafúrdio sobre um crime, suposto crime, de um homem que recebeu joia de presente de chefe de Estado. Ou seja, a gente vive um país, para usar a expressão de vocês, teratológico, na linguagem do povão, um país em que a absurdidade virou uma coisa normal, corriqueira, que une essa absurdidade, o judiciário e a grande mídia brasileira. E o governo que virou uma rainha da Inglaterra, que é cooptado pelo judiciário e que é aplaudido por uma grande mídia completamente idiopata que inverte a realidade.
a ponto de dizer que um homem que vai fazer justiça é um homem injusto que merece ser perseguido, massacrado e tornado inelegível, não só ele, como todo o espectro da direita brasileira, de inocentes cidadãos comuns, a políticos, a jornalistas, a influenciadores. Isso é uma ditadura do absurdo, completo absurdo, surreal, que acontece no Brasil hoje.